Boa tarde, 2h40 em Fortaleza. Meu nome é Cancão, meu apelido é Marcos Medeiros. Quem me chama de Marcos é somente minha mãe e as minhas namoradas, claro, cada um na sua época. Só para poder sentir o clima aqui da galera, seria importante eu saber quem aqui odeia matemática assim de paixão. Levanta o braço, por favor, bem alto. Tem mais gente que eu sei, olha aí a vibração ali, a felicidade, né? Então, eu me identifico bastante com alunos que têm dificuldade em matemática. Eu sou Cancão hoje, mas quando eu era quinquinho, eu também tinha dificuldade em matemática. Aliás, eu era um jumentão em matemática, você pensa aí. Eu cheguei a ser até reprovado no 8º ano, na minha época, na 7ª série. Tá? Os pedagogos dizem que é errado eu falar isso para os meus alunos, dizer que eu fui reprovado, só que é uma história de superação. Em 1985, quando eu fazia a 7ª série, só em matemática, primeiro bimestre média 4, segundo bimestre média 4. Alguém está pensando, o senhor me representa, professor. Calma, vai piorar. Terceiro bimestre, média 2. E quarto bimestre, média 2. 12 pontos o ano inteiro. Quando eu estudava, hoje é moleza. Quando eu estudava, nesse colégio, não vou citar qual foi, eu fiz 12 pontos. Como é que era a conta? De 12 para 30, faltam quanto? 18. Divide por 2, dá quanto? Dá 9. Então eu teria que tirar 9 na recuperação. Em 15 dias eu estudei tudo. Matemática, ciências, biologia, programa de saúde, história, geografia. Porque eu fiquei de recuperação em tudo. Em 15 dias eu consegui evoluir de 1,0 para 7,5. Mas fiquei reprovado porque eu tinha que tirar 9. Cancão, de 0 para 7,5 porque a recuperação ela foi da etapa 3 e da etapa 4. Bora recordar? 4, 4, 2, 2. Então, eu fiquei com 2 pontos, média 2 no terceiro bimestre e também no quarto bimestre. E a prova foi da terceira e quarta etapa. Só que eu era 0. Por quê? Prova parcial 0, bimestral 0, trabalho feito em casa pesquisado eu tirava 6. 6 por 3, média 2. Só, pessoal, que eu comecei a estudar. Tirei 7,5 em 15 dias. Qual foi a receita? Não houve receita. É só estudar. Então, se você se julga ruim em matemática, se inspire em mim. Tem jeito, tem salvação. Dá sim para você ser universitário em 2018, se Deus quiser. Então, a partir de agora, você é uma canquete, você é um canquito presencial. Depois, durante a aula, eu vou dizer como você poderá ser um canquito ou uma canquete virtual, tá bom? Minha esposa é a cancoa, vocês são as canquetes, tá bom? Bem-vindos, vamos juntos aí até as 4 da tarde, para a gente poder aprender um pouquinho da matemática. Confie que dá certo, agora você tem que perseverar. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Me socorra aqui, produção. Beleza. Thank you. Ok. Bom, vamos então começar a nossa aula. Para quebrar o gelo, está girando na sua tela aí o dicão. Cancão, o que é o dicão? É a dica do Cancão. Meus alunos presenciais conhecem também o trucão, que é o truque do Cancão. E começou nesse mês junino, lembra milho assado, pé de moleque, quadrilha e também candicas, que são as dicas do Cancão do mês de junho, tá? Mas para a aula de hoje eu separei aqui um dicão para quebrar o gelo para vocês se adaptando à minha didática, tudo bem? Vamos começar. Antes de começar, vou voltar aqui um pouquinho. É ruim ouvir vocês se falarem baixo. As primeiras perguntas são bem fáceis. Então vamos tentar responder no começo, porque depois irá complicar. Vamos começar. Quanto é que é 1 ao quadrado? Eles estão com diarreia, não podem responder? Se falar aí vixe, né? 1 ao quadrado é 1.
Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. 3 ao quadrado? 4 ao quadrado. 5 ao quadrado? 6 ao quadrado? 7 ao quadrado? 8 ao quadrado? 9 ao quadrado? 10 ao quadrado? Não pode usar celular, por favor, tá? 11 ao quadrado? 12 ao quadrado? 13 ao quadrado? 14 ao quadrado? Bom, se não consultarem o celular, alguns vão começar a travar ou já travaram antes, né? Alguns travaram aonde? No 11 ao quadrado. Porque é uma potência que não é tão usada assim, né? Então eu vou pegar como referencial o 11 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Eu quero saber quem é o quê? 11 ao quadrado. Olha só para as bases. 10 ao quadrado, 11 ao quadrado. Então pegue somente as bases 10 e 11. Digam somente assim, ó, sim ou não. 10 e 11 são consecutivos, sim ou não? Quando eu tenho bases quadradas, nada a ver, bases consecutivas de expoente 2, tu poderá usar essa dica. Olha só qual é a dica. Quanto é que é 10 mais 11? Essa é fácil. 10 mais 11? Se eu pegar o 21 e somar com 100 dá quanto? 121. Deixa eu ver aqui. Quanto é que é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Essa é 400, não é fácil? Quanto é que é 30 ao quadrado? Esquece o zero. 3 ao quadrado é 9. Então 30 ao quadrado é 900. Quanto é que é 40 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. 2 zeros no final dá quanto? 1.600. Quanto é que é 50 ao quadrado? Esquece o zero. 5 ao quadrado é quanto? 25. Bota 2 zeros no final, dá quanto? 2.500. Opa! Quanto é que é 60 ao quadrado? 60 ao quadrado? Olha na tela aí, pode pescar, pesca. 3.600. Quanto é que seria 61 ao quadrado, minhas canquetes, meus canquitos? Olhem para a base. 60 e 61 são números consecutivos. Amansébios. Quanto é que dá 60 mais 61? 121. Junte isso com 3.600 e a sua resposta será quanto? 3.721. É só para começar a nossa tarde, são 2h47 em Fortaleza. Boa tarde, Fortaleza. E eu estou sabendo que não vai ter academia Enem semana que vem, é isso? Não tem? Nem domingo, nem sábado? Não tem. Então olha só, temos aí na sua tela um dia de cão. Canques. Alguns me chamam assim, tá? Canques. O que é um dia de cão? Eu te ensinei hoje que de cão é a dica do Cancão. Então o que é um dia de cão? Um dia inteiro de dicas do Cancão. 12 horas de matemática ao vivo. Agora você vai aprender matemática. Sábado que vem, tio Cancão, tio Fábio Frota, Antônio José, Daniel Colares, Daniel Mascarenhas, 24 professores durante 12 horas com você ao vivo. Sábado que vem, tá bom? Aonde, Cancão? No meu Facebook. Bota lá, Cancão Matemática, K-A-N-K-A-O, Matemática, e você vai ter essa aula durante 12 horas, só matemática para o Enem ao vivo, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje. Oficialmente, vamos aprender o que é razão. Vamos aprender o que é razão. Um tiro no escuro, eu vou aqui imaginar que esta sala de aula tenha, esta imensa sala de aula tenha 400 alunos do sexo masculino e 600 alunos do sexo feminino. Então, qual é a razão do número de alunos para o número de alunas? No contexto matemático, entenda que razão quer dizer fração. E toda fração pode representar uma divisão. 2 dividido para 3 é 2 para 3 ou 2 sobre 3. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui assim, olha só. Comprei 10 laranjas, das quais 2 estavam estragadas.
Determine a razão entre a quantidade de laranjas estragadas e o total comprado. Total de laranjas irá aparecer embaixo. Laranjas estragadas, essa quantidade irá aparecer em cima. Antes de aparecer a resposta, qual vai ser minha fração? 2 sobre 10. 2 sobre 10. Olha só o que eu te falei ali. Olha só, bem explicadinho aqui, ó. 2 dividido para 10. Ou 2 sobre 10. 2 e 10 dá para simplificar por quanto? Por 2. Qualquer número par dá para simplificar por 2. 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Ora, se você observar, 2 sobre 10 também está representando que fração? Ou que porcentagem? 2%. Ou ainda 0,2. Então, tudo isso aí está tendo início lá em quem? Em 2 dividido para 10. Bom, próximo exemplo. Algumas razões importantes. Eu não gosto de falar a palavra razão. Vou começar a usar a palavrinha frações. Tanto é que na trigonometria, você aprende lá, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Trigonometria por si só já é chato. Aí usa uma linguagem meio chata. Então o que são razões trigonométricas? São frações trigonométricas. Tudo bem? Bom, temos aí a velocidade, que pode ser calculada como distância percorrida sobre o tempo. Não me perguntem porque eu não sei nada de física. Escala, que auxilia bastante a geografia. Comprimento do mapa dividido pelo comprimento real. Densidade demográfica, número de habitantes, dividido pela área ocupada. Continuando com o tio Cancão, ainda temos agora proporção. Cantes, o que é proporção? 2 ou mais frações dentro de uma igualdade. Já já vou ter um exemplo para você super didático. Tenha fé. Bem, eu tenho 4 números. Aí você pergunta, cadê os números, Canques? Eu só estou vendo letras, Canques. Cadê os números? Olha, até a quarta série, que hoje é 5º ano, eu me dava muito bem com a matemática. Depois que disseram para mim que número ia ser letra, aí começou a quebradeira. Era o lascão. Lascou o Cancão. A gente começa a pensar que é o quê? Formar sílabas. B mais A, ba. L mais A, lá. Soma as duas, bala. Não é não? Então, meu povo, eu comecei a ficar muito ruim na matemática quando apareceu isso aí. Olha aí a esculhambação. A sobre B é igual a C sobre D. Mas isso aí é uma proporção. Entenda que na matemática, letra não é letra, letra é número. Ok? Bora entender por que ele botou assim, ó. A vezes D igual a B vezes C. Bora ver por quê. Temos aí... Quem aqui gosta de chocolate? Você foi mais rápida. Você, segundo aqui de óculos. Vem cá. Pode vir aqui, querida. Vai ganhar um sonho de valsa. Quem ficou aí em cima perdeu, viu? Aqui embaixo aqui tá bom o negócio, viu? Vem cá, bebê, venha. Vai ganhar um sonho de valsa você, minha filha, viu? Quem é você? Quem? Érica. Satisfação, Érica, boa sorte no Enem, filha, viu? Érica é futura universitária. 2018 é a vez dela, tá? Bom, mas por que foi que o tio Cancão falou em barra de chocolate? Bora imaginar que eu tenha, então, aqui, uma barra de chocolate. E quando a gente pega uma barra de chocolate e o seu irmão tá vendo, aí você fica só mordendo pelas beiradas, né? Aí vai comer 3 das 4 partes que tem, né? No barra de chocolate, vai comer 3. Aí eu te pergunto, você comeu quanto? O total de partes fica embaixo, 4. O tanto de barras que você comeu, os tabletezinhos, fica em cima. Quantas? 3. Porém, para fazer mais raiva ao seu irmão, tu vais quebrar a barra em mais partes ainda. Vai ser para a sobremesa de hoje, hora de dormir, sobremesa de amanhã ainda, olha só. Peguei a minha barra de chocolate,
E vou quebrar em quantas partes? Contem comigo, por favor, em inglês. Vamos lá. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Então o 8 vai aparecer embaixo. Bora cantar agora em francês. Quantas eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vai ficar em cima, não é isso? Confere aí, ó, 6 sobre 8. Me diga uma coisa. Olhando para o tanto que eu comi na primeira barra e o tanto que eu comi na segunda barra, a dor de barriga vai ser a mesma, sim ou não? Vai. É o mesmo tanto. 3 quartos ou 6 oitavos vai dar a mesma diarreia. Confere comigo? Porque é a mesma quantidade de chocolate. Conclusão disso, Cranks. 3 quartos é igual a 6 oitavos. Mas, agora há pouco, eu dizia para vocês que representar uma divisão, eu posso fazer isso em forma de fração. Então vai aparecer o que para mim agora? Olha só. 3 dividido por 4, vou repetir. 3 dividido para 4 é a mesma coisa que 6 dividido para 8. 3 e 8 estão no meio ou nas beiradas? Pessoal, boa tarde. 3 e 8 estão no meio ou nas beiradas? Nas beiradas. O 4 e o 6 no meio. Falar nas beiradas é o mesmo que falar nas extremidades. Então 3 e 8 estão nas extremidades. O 4 e o 6 estão no meio. Voltando a olhar para a fração embaixo. O 3 e o 8, extremidades. O 4 e o 6, no meio. Daí você ter aprendido que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Traduzindo, quem está aí no meu exemplo, nos extremos, é o 3 e o 8. Quem está no meio, o 4 e o 6. Multiplico do meio, 4 vezes 6, dá a mesma coisa que o quê? 3 vezes 8. Ambos dão 24. Por isso, quando tem uma proporção, uma igualdade de frações, tu pode cruzar. É o famoso cruz-credo, que nós, professores de matemática, falamos nas nossas questões, a gente está resolvendo na lousa, né? Bom, então, você pode dispensar essa explicação, não pode agora, ó, para que letras, né? Compreendeu com números, para que letras? Mas olha só, é interessante observar que se você multiplicar o que está em cima e embaixo por um mesmo valor, também dá certo. A minha fração era o quê, hein? A minha fração era o quê? 3 sobre 4. Para aparecer 6 sobre 8, eu multipliquei por quem? Em cima e embaixo? Por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então multiplicar um valor em cima e embaixo na mesma fração, vamos obter uma fração equivalente, tá ok? É o que tem ali, olha só. 2 terços é a mesma coisa que 10 sobre 15. Basta eu fazer o quê? Pegar o 2 e multiplicar por 5, e o 3 também multiplicar por 15, ou por 5, tá ok? Bom, bora ver aqui um exemplo. Em um supermercado, um biscoito recheado custa 200 gramas. Aliás, desculpa, custar 200 gramas, não, só se for de pó, né? Um biscoito recheado tem peso líquido de 200 gramas e custa 1,80. Uma outra marca custa 1,50. Quanto deve ser o peso líquido dessa outra marca para que seja mais vantajosa comprá-la? Ó, pense comigo. Bora imaginar o seguinte: ração para cachorro. Lá em casa são 3. O Luke, Nina e a Melly. Bora imaginar o seguinte, que eu fui comprar uma saca de ração e tinha lá ração, 20 quilos de ração por R$100. E a outra tinha lá 25 quilos de ração por R$100. Para mim, qual é mais vantajosa? Situação 1
ou a situação 2? Situação 2. Vou levar pelo mesmo preço, mais ração. Então aqui, eu tenho que buscar o seguinte: buscar uma fração equivalente à primeira, de modo que o denominador possa ser aumentado. Como assim, Cancão? Olha só. Preço do biscoito dividido pelo peso da embalagem. Na situação número 1, eu tenho R$1,80 para comprar uma embalagem com 200 gramas. Na situação 2, eu vou ter agora uma embalagem que irá custar menos, porém, tem que ter aí uma equivalência. Vou chamar de X o peso. Para que isso para mim dê certo, eu vou ter que aumentar o peso líquido. Fazer o que então, Cancão? Veja que, nesse momento, eu tenho igualdade de frações. No numerador de cada fração está aparecendo o preço. E embaixo está aparecendo o peso líquido. Se você fizer agora a multiplicação, irá acontecer o quê? O 1,80 multiplica o X e o 200 multiplica 1,50. 1,80 está multiplicando. Muda de lado, inverte a operação. O contrário de multiplicar é o quê? Dividir. Então vai ficar o quê, pessoal? 300 dividido por 1,80. Em casa, mais tarde, quando você chegar, efetue a divisão e você irá encontrar como resposta uma dízima periódica. Porém, este resultado que está aí aparecendo não teve nenhuma vantagem, continuou sendo a mesma coisa. Quer dizer então que, para que eu tenha vantagem, o peso líquido tem que ser pelo menos um tiquinho maior do que essa dízima periódica, ok? Mais um exemplo, vamos ver aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Quando eu era jovem, isso faz tempo, eu ouvia muito a frase: se as duas grandezas aumentam, é diretamente proporcional. Se as duas diminuem, aliás, se uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcionais. Meus queridos, isso está mais ou menos certo. Iremos ver mais na frente que isso modifica, tá? Nem sempre é correto isso aí. Então, primeiramente, me explica o que diabo é grandeza. O que é grandeza, galera? É tudo aquilo que você pode medir, é tudo aquilo que você pode contar. Se eu disser aqui, por exemplo, nas arquibancadas do ginásio Paulo Sarazate, nesse domingo à tarde, eu tenho 500 pessoas. É só um exemplo fictício. E na quadra aqui do ginásio, temos 400 pessoas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o número de grandeza, que o número de alunos aqui presente, ou no ginásio, na arquibancada, ou na quadra, é uma grandeza. Número de alunos. Tudo que se pode contar é uma grandeza. Tudo que se pode medir é uma grandeza. Tá ok? Número de sonhos de valsa que eu tenho nesse saco também é uma grandeza. Quem acertar ganha. Alguém quer arriscar palpite aí? Levanta o braço. Quantas? 8. Muito bem, você errou. Quem mais? 20 é muito. 15 é muito. Quem é você? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quem é você, minha filha? Vem cá. Olha aí, vai ganhar um chocolate. Ela vai chegar ainda hoje, só espera que ela vai chegar ainda hoje, viu? Seu nome, querida? Sara, vai passar para quê, Sara? Psicologia? Ótimo, parabéns, Sara. Vai ser estudante de psicologia ano que vem, se Deus quiser. Bom, por favor, se eu perguntar de novo, né? 9 menos 1 que ela levou é quanto? Claro que eu não vou perguntar isso para vocês, né? Claro que não, tá? Bom, então tudo que você pode contar ou medir é uma grandeza. Aí tem para você a definição, olha só.
Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando variam na mesma razão. Cancão? Help me. Help me. Que diabo é isso aí? Não entendi, foi nada. Vamos fazer o seguinte. Bora imaginar que eu tenha um cachorro. Ele come 1 quilo de ração por dia. Se eu pegar outro cachorro com a mesma fome desse primeiro cachorro, eu vou ter 2 cachorros. Então vou ter que gastar o quê? 2 quilos de ração, mais um cachorro. Quantos quilos de ração? 3. Então está aumentando na mesma proporção. Mas se fosse um cachorro faminto, um cachorro comesse 2 quilos por dia, 2 cachorros, 4 quilos, 3 cachorros, 6 quilos, não é isso? Aí eu te pergunto aí, são diretamente proporcionais? Não, porque o cachorro aumentou mais 1, mas a ração ela duplicou. Eu estou indo para Mossoró toda terça-feira, às 3h40 da manhã, eu vou a Mossoró. Vamos imaginar que eu faça 1 quilômetro. 1 quilômetro é osso, né? Perdão. Em 1 hora, 80 quilômetros. 2 horas de viagem, 160 quilômetros. Viram que eu dupliquei o tempo, dupliquei também a distância. Então isso é o que quer dizer isso aí, meu povo. Proporcionais quando variam na mesma razão. Ok? Bom, e do mesmo modo que se eu reduzir uma à metade, a outra também irá reduzir a metade. Vamos continuar aqui. Mais um exemplo. Pão carioquinha. Quem gosta de pão carioquinha? Vocês estão com fome, então, vocês? Dispensam nada vocês hoje, né? Sonho de valsa, né? Vamos imaginar que um carioquinha custe 35 centavos a unidade. 35 centavos a unidade. 2 carioquinhas. Aí tem tabelinha, pesca aí. 70 centavos. 3 carioquinhas. R$1,05. Estão percebendo que eu triplicando o número de carioquinhas vai também triplicar o valor? Porque 1 vezes 3 é 3. E 35 centavos que multiplica 3 dá R$1,05. Então aí é um exemplo de 2 grandezas diretamente proporcionais. Continuando comigo. Bora ver aqui. Se eu pegar, dividir o de cima pelo de baixo em cada fração, essa resposta vai ser sempre a mesma. É a tal da razão de proporção, ou razão de semelhança. Olha só aqui, ó. 35 centavos por 1, 35. 70 centavos por 2, 35 centavos. R$1,05 para 3, 35 centavos. Então isso é o que eu vou chamar de razão constante de proporcionalidade. A razão é um valor constante na proporção. Bom, bora ver agora aqui. Quando eu fui da primeira para a segunda coluna, multipliquei os 2 termos por 2, olha só, em cima e embaixo. Em algum momento da nossa aula de hoje, eu te falei que se eu multiplicar os 2 termos da fração por um mesmo valor, vou ficar sempre obtendo razões ou frações equivalentes. Multiplicando agora por 2. Depois por 3. Em cima e embaixo por 4. Em cima e embaixo por 5. Parece até música baiana, né? Tá aí, ó. Então vai dar sempre o mesmo valor. Aliás, sempre uma fração equivalente. Tá ok? Bom, continuando. Essa razão é constante. Agora vamos ter que trabalhar com letras, pessoal. Infelizmente, não dá para você equacionar tudo na matemática sem a letra. Então bora fazer o seguinte. Eu vou chamar de Y a quantidade de... Aliás, o preço eu vou chamar de Y. E a quantidade eu vou chamar de X. Observe na tabelinha acima que o valor está na linha de cima e a quantidade de pães está na linha de baixo. Quer dizer então que o Y está em cima
e o x está embaixo. Vai aparecer o que para nós então? Y sobre x. Igual a quanto? 0,35. Hora de cruzar, o x está dividindo, vai passar multiplicando. Então, y é igual a 0,35x. No 9º ano, você começa a estudar o quê? Funções. Temos quais funções inicialmente? Função afim ou função do primeiro grau. Depois, função quadrática ou função do segundo grau. Minhas canquetes, meus canquitos. Quando eu era jovem, canques young, eu tinha dificuldade de compreender o que diabo era função. Porque a matemática, ela é craque em usar uma linguagem chata. Você conseguir estudar matemática pelo livro sozinho, parabéns. Você pertence a outra espécie. Porque a linguagem que os livros usam é para universitário. E nós ainda não somos na área de exatas. Ok? Então vamos tentar compreender o que é função. Tem casal que é muito apaixonado, isso às 3h10 em Fortaleza, boa tarde, Fortaleza. Tem casal que é muito apaixonado, que um fala assim, ó, meu amor, eu vivo em função de você. Ela fala o que para ele? Morra. Faça, seja gentil, agrade seu amor, mas viver em função do outro, a vida é sua, meu chapa, minha chapa. Tá? Então viver em função do outro é depender do outro. Bora imaginar que o tio Cancão não tenha vindo de carro hoje, vim de Cancarona, é só um exemplo. Mas vou voltar para a casa de táxi. Daqui para Cancas House é mais ou menos 6 quilômetros. Se eu for para Cancas House, o preço vai ser 1. Se eu quiser ir à Praia do Futuro, daqui lá é mais ou menos 10 quilômetros. Vai ser o mesmo preço? Não, porque o preço depende da distância. O preço varia de acordo com a distância. O preço é em função da distância. Então, minhas canquetes, meus canquitos, a partir de agora, no contexto matemático, quando eu falar função, é uma coisa dependendo da outra. Ok? Bom, então essa função que aí aparece no seu visor é uma função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau, Canques? É aquela função onde o x vai ter como maior expoente o 1. Mais na frente, não hoje, claro, vocês irão ver função do segundo grau, onde o x vai ter como maior expoente quem? O 2. Claro isso, pessoal. Professor, eu vou estudar a função do terceiro grau, Deus te livre. Tu vai estudar o que ainda? Função modular, é verdade. Função exponencial também. Função logarítmica também. Mas não é hoje, ainda bem. Bom, dando sequência, irá aparecer aí o plano cartesiano. Le Monsieur Français, René Descartes, foi que introduziu esse estudo aí. Então, em homenagem a ele, temos então o plano cartesiano, René Descartes, cartesiano, tá? O eixo dos x é este eixo horizontal, o eixo dos y é este eixo vertical. E agora há pouco, na tabelinha do pão carioca, um pão custava 35 centavos. Então apareceu ali o primeiro ponto. Porque no plano cartesiano, qualquer ponto tem que ter o seu x, tem que ter o seu y. O x eu chamo de quê? De abscissa. E o y de ordenada. Vai aparecer mais um ponto. Porque este eixo x está representando o número de pães comprados. 2 pães, qual é o preço? 70 centavos. Bom, quantos pontos existem numa reta?
Opção A, um monte. Opção B, um mói. Opção C, uma ruma. Opção D, uma reca. Opção E, infinitos. Opção E, porque um monte ou é de areia ou é de cocô. Mói ou é de chifre ou é de verdura. E ruma é igual ao item A. Então, por eliminação, é o item E. Temos infinitos pontos. Porém, com quantos pontos eu posso fazer a localização exata de uma reta num plano? 2 pontos. É ou não é o que eu tenho aí? Confere. É ou não é o que eu tenho aí? É sim. Lá vai ela. Cancão, por que foi que a reta passou na origem? Como assim na origem? A origem do plano cartesiano vai ter x igual a 0 e y igual a 0. Bom, a função do primeiro grau é a função do tipo y igual a ax mais b. Não se assustem com os símbolos matemáticos. Não se assustem com os símbolos matemáticos. Se você se assustar com a simbologia que aparecem nas questões e nos livros, tu não faz uma questão sequer. Bom, lembram agora há pouco vocês? Nós pegamos, dividimos o preço pelo número de pães, não foi isso? Olha só então, temos aqui nós aqui, ó, olha só. Y sobre x igual a quanto? 0,35. O x irá passar multiplicando. Eu vou ter o que então? Y igual a 0,35x. É quem em função de quê? O preço em função do número de pães. Menos pão, menor vai ser o preço. Mais pão, maior será o preço. Bom, este A que aí aparece, eu quero que você compare, por favor, a expressão y igual a ax mais b e a expressão y igual a 0,35x. Comparando as posições, o 0,35x, comparando com ax mais b, o A vai ficar em cima de quem? Do 0,35. Então, este A é o que eu vou chamar de coeficiente angular. Vamos ver mais na frente que o B será o coeficiente linear. Bom, repetindo aí, y é igual a ax mais b. Isso quer dizer que é uma função do primeiro grau. E temos o seguinte, olha só. Duas grandezas diretamente proporcionais formam uma função do primeiro grau, cujo gráfico vai passar pela origem. E isso se o coeficiente angular Perdão, eu falei errado. Isso se o coeficiente linear for igual a 0. Ok? E esse meu A vai ser o quê? Vai ser a constante de proporcionalidade. Bom, continuando, vamos ver aqui um exemplo prático para você. A conta de luz de uma determinada cidade, ela é cobrada da seguinte forma: R$10 é a taxa de iluminação pública e vamos cobrar mais 50 centavos por cada quilowatt de energia consumido. A tabela abaixo representa como o preço variam de acordo com o consumo de energia. O preço vai variar de acordo com a taxa de iluminação pública, pessoal? Não, ela é fixa. A taxa de iluminação pública, quanto é que é? R$10. Valor fixo. O que vai variar da minha casa para a casa dele vai ser o consumo de quilowatts-hora. Então quer dizer que o preço vai depender do consumo de quilowatts-hora. Ok? A palavrinha variável que você aprendeu no 7º ano quer dizer isso. O consumo é fixo ou varia? Varia. O consumo é fixo ou varia? Varia. Daí falar que ele é o quê? Variável. Ok? Bom, então bora ver a tabelinha aqui.
Se eu consumir 50 quilowatts, vou pagar R$ 35. Se eu consumir 100 quilowatts, vou pagar R$ 60. Vai começar a doer no bolso, hein? Se eu consumir 150 quilowatts, R$ 85. 200 quilowatts, R$ 110. 250 quilowatts, R$ 135. Vocês acham que está havendo um valor constante para multiplicar em cima e embaixo para obter o seguinte? Deixa eu ver. De 50 para 100, eu multipliquei por quanto? Pessoal, boa tarde. De 50 para 100, só levantar os dedinhos, tá bom? Levantar o dedo, levanta a mãozinha. De 50 para 100, eu multipliquei por quanto? Por 2. De 35 para 60, eu multipliquei por 2? Não! Porque 35 vezes 2 é quanto? 70. Opa! Então este é aquele caso quando o gráfico não irá passar pela origem. Bom, dessa vez aqui, olha só, vai ser 0,5 por cada quilowatt, mais R$ 10. Dessa vez o meu B não é igual a 0. O meu B é igual a 10. Bom, continuando. Isso eu já te expliquei, não é? Já te expliquei. Olha só que interessante. Se eu pegar 35 e dividir por 60, não vai dar o mesmo valor que se eu pegar 60 e dividir por 100. Que não vai dar a mesma resposta que se eu pegar 85 e dividir por 150. Tá bom? Elas dessa vez não são diretamente proporcionais. Deixa eu ver aqui, primeiros recadinhos de hoje. Bem, chegar a uma conclusão matemática sem cálculos depende da circunstância, né? Depende da circunstância, porque tem situação que se você não tiver uma equação, você não vai chegar à resposta. Algumas são dedutíveis, o Enem explora bastante isso, você não vai ter que formalizar as questões do Enem na maioria das vezes. Mas situações mais complexas tem que sim que formalizar com cálculo. Uma função depende da outra, certo? Então essa medida, a medida ser inversamente proporcional é uma função? É uma função. Não vai ser uma função do primeiro grau, talvez, né? Não vai ser uma função quadrática, mas existe uma função. Por exemplo, a função y igual a 1 sobre x. Não é uma função do primeiro grau, não é uma função também do segundo grau, mas é uma função. Existe uma relação de dependência entre o y e o x. São N tipos de função. Quais são os que nós estudamos? Função afim, função quadrática, modular, exponencial e logaritmos. Ok? Bom, vamos caminhando. Se você observar agora, eu vou responder a sua pergunta. Consumo de energia embaixo, de 50 para 100, eu multipliquei por 2. Em cima, se eu multiplicado por 2, iria dar 70. Para poder ser diretamente proporcionais, eu teria que ter multiplicado pelo mesmo valor em cima e embaixo. Então elas não são diretamente proporcionais. Mas se você observar, existe uma relação constante em cima e embaixo. Como assim? Embaixo eu estou somando sempre com 50. Em cima estou somando sempre com 25. Confere lá. 50 mais 50, 100. 35 mais 25, 60. 60 com 25, 85. E se fizer agora 100 mais 50, dá 150. Para fechar, indo para a esquerda agora, 50 menos 50 vai resultar 0. E 35 menos 25 é 10.
Então, o primeiro ponto da função no primeiro quadrante, posso dizer a vocês, seria o ponto 0 e 10. Não é o ponto 0 e 0. Só vão ser proporcionais se for no ponto 0 e 0. Bom, continuando. Temos aqui a nossa função. Olha só. Que ponto do plano cartesiano é esse aí? É o ponto 0 e 10, olha só. O outro ponto que eu tenho qual é? É o ponto 50 e 35. E de novo, eu vou ter o quê? Vou ter uma reta. O gráfico de uma função do primeiro grau, passando pela origem ou não, vai ser sempre uma reta. E da função quadrática, vai ser sempre uma parábola. Bom, continuando agora, bora para o nosso próximo exemplo. É o que eu havia dito no começo da explicação. Eu tenho duas grandezas. Se as duas aumentam, são diretamente proporcionais? Pode ser que sim, pode ser que não. Se uma aumenta, a outra diminui, elas são inversamente proporcionais? Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, dando sequência aqui à nossa explicação, vamos ver aqui um exemplo para você poder compreender isso aqui. Olha só. Para a pintura de um bloco de apartamentos, uma construtora, deseja contratar pintores, porém está com dúvidas quanto à quantidade. Após pesquisas e conversas com outras empresas mais experientes, foi possível criar uma tabela que relaciona a quantidade de pintores contratados e o número de dias que o serviço demorará. Olha só, meus amores, quantos mais pintores para fazer uma pintura numa obra? Eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Mais pintores, menos tempo. Olha só, um pintor vai gastar 60 dias e irá ficar com uma coluna péssima. 2 pintores, 30 dias. Eu dobro o número de pintores e o tempo vai ficar reduzido à metade. Isto sim são grandezas inversamente proporcionais. Uma dobrou e a outra ficou reduzida à metade. 3 pintores, eu tripliquei o número de pintores. Vai acontecer o que então com o tempo? Vai ficar dividido por 3. Se eu fizer agora com 4 pintores, eu quadrupliquei o número de pintores, o tempo vai ficar reduzido a 1/4. 60 por 4 faz tempo que é 15. E assim por diante. Bom, o que está aí escrito é importante. Perceba o seguinte: quando eu multiplico as grandezas, eu vou ter sempre a constante de proporcionalidade. Só que dessa vez é uma razão inversa. Olha só, 1 vezes 60 vai dar o mesmo valor que 2 vezes 30, vai dar o mesmo que 3 vezes 20, vai dar o mesmo que 4 vezes 15. Vejam só, em cima vou multiplicar por 2 e embaixo dividir por 2. Em cima vou multiplicar por 3, embaixo vou dividir por 3. Em cima vou multiplicar por 4, embaixo vou dividir por 4. Então, baseado nisso aí, vamos tentar agora aprender a mexer com regra de 3, que vocês usam muito na física. Bora ver o que seria então regra de 3. Bora ver aqui um exemplo. Uma construtora fornece diariamente as refeições de seus 50 operários, o que gera uma despesa diária de R$700. Para a próxima semana, precisando concluir a obra com maior rapidez, contratará mais 14 operários. Qual será o custo diário com refeições? Tio Cancão tem aí quantas grandezas?
duas. Número de operários e o custo diário com refeição. Duas grandezas. Vamos fazer o que então? Olha só aqui. R$ 700 dá para alimentar 50 operários. Corre, corre, corre. Temos que entregar a obra amanhã. Vou chamar mais 14 operários. Então, em vez de 50, passei até quanto? 64. Eu tinha 50, chamei 14. 50 mais 14 dá 64. Aí a minha pergunta é a seguinte: quantos reais vou gastar para alimentar toda essa galera? Eu vou chamar de X. Eu já te expliquei esse lance de ser diretamente e de ser inversamente. Para eu não ter que fazer uma pergunta muito extensa, vou tentar fazer a perguntinha de modo errado, mas você já entendeu o que é diretamente, né? Duplica aqui, duplicou ali, triplicou, triplicou. Mas para não ficar sendo redundante com isso, eu vou tentar perguntar de um modo para você bem direto. Para alimentar mais operários, eu vou gastar mais ou menos reais? Mais. As duas aumentam, então elas são o quê? Diretamente proporcionais. Cacão, e como é que eu faço a minha proporção? É bem fácil, olha só. 700 sobre X, a grandeza que tem a variável, ela é fixa, ela não muda. A outra grandeza, se for diretamente, do jeitinho que aparece na tabela, você irá colocar na proporção. Se for inversamente, você inverte a ordem e coloca na proporção. Porém, aí no caso, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, se ali eu tenho 50 em cima, 64 embaixo, na minha proporção vai ficar 50 em cima e 64 embaixo. Bom, se você observar, o 50 irá multiplicar o x, ficará 50x, e o 64 irá multiplicar quem? O 700. Vai dar 896, aliás, desculpa. Se eu pegar o 64, multiplicar por 700 e dividir por 50, eu vou encontrar como resposta 896. Não botei a continha aí, porque iria ficar uma poluição visual terrível, mas é palpável você fazer isso em casa, né? Faça em casa, mais tarde, depois da janta, se tiver. Tá bom? Vamos lá então. Essa mesma construtora, ela terminaria sua obra com 50 operários em 32 horas de trabalho. Quantas horas este serviço será concluído com a contratação dos novos 14 operários? Bom, de novo temos aí o quê? A mesma situação, porém mudou a grandeza. Agora eu tenho quem? Número de operários. Eu posso contar número de operários? Posso. Então é uma grandeza. Eu também posso contar horas trabalhadas? Também posso. Também é uma grandeza. Então são duas grandezas: horas de trabalho e quantidade de operários. Vejam só. Trabalhando 32 horas, eu vou carecer para entregar a obra de 50 operários. Se eu aumentei aqueles 14, passei a ter 64 operários, eu vou gastar quantas horas de trabalho? Se eu vou ter mais gente trabalhando, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Perceberam então que são inversamente proporcionais? Mais gente trabalhando, vou gastar menos tempo. Uma aumenta, outra diminui. Então, neste caso, tu vai fazer o quê? Vai repetir a fração que tem a grandeza, na ordem que aparece na tabela. 32 sobre x. Do outro lado da igualdade, tu vais pegar na ordem em que aparece na tabela, que é qual essa ordem? É 50 em cima e 64 embaixo, e você irá inverter, porque são inversamente proporcionais. Ficaria então o quê? Olha só. Ficaria assim: 32 sobre x igual a quanto? 64 sobre 50. Vou repetir. Primeira coluna,
Na ordem que aparece, você coloca. Você nunca vai mexer com a coluna que tem a variável. 32 sobre x. Do outro lado, se fosse diretamente, ficaria o quê? 50 sobre 64. Como é inversamente, ficará o quê então? 64 sobre 50. Multiplicando em cruz, 64 vezes x igual a quanto? A 50, que irá multiplicar 32. Resolvendo essa equação, x será igual a 25. Cancão, e o que é uma regra de 3 composta? Vamos ter 3 grandezas. 3 situações que poderei contar separadamente. Vamos lá ao nosso exemplo então. Uma fábrica de calçados, localizada em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais produzem 120 pares de calçados em 8 horas. Para por aí, olha só. 16 operários vão produzir 120 pares de sapato. Em qual tempo? 8 horas. 3 grandezas: número de operários, quantidade de pares de sapato e o tempo de hora trabalhada. 3 grandezas. Continuando. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse contexto, qual será o novo número de operários necessários? Bora ver aqui. Então é a tabelinha. Olha só. Na primeira linha, tu vais colocar as primeiras informações. 16 operários produzem 120 pares de sapato, trabalhando 8 horas por dia. Segunda linha. Quantos operários vão produzir 300 pares de calçados, trabalhando 10 horas por dia? Bora ver então? A análise é feita assim, ó. Pega a coluna que tem a variável e pega uma das outras grandezas. Depois, volta a pegar a que tem a variável e pega a outra grandeza. Na sua análise vai estar sempre a coluna que tem a variável. Bora ver isso então. Me diga uma coisa. Se eu aumentar o número de operários, vou produzir mais sapato ou menos sapato? Mais sapatos. Mais operários, mais sapatos. Elas são o que então? Diretamente proporcionais. Bom, olha só agora. Se eu aumentar o número de operários para fazer essa produção, eu vou ter que trabalhar menos tempo ou mais tempo? Mais gente trabalhando, menos tempo eu gastarei. Confere isso? Então, uma aumentou e a outra diminuiu. Então, olha só. Quanto mais operários, mais horas? Não. São inversamente proporcionais. Então, vou dar uma paradinha. Dá uma paradinha, é o seguinte. Já irá aparecer para você na tela aí a montagem. Tu vais ter a igualdade. Antes da igualdade, a grandeza que tem a variável. E depois da igualdade, as duas grandezas que não tem a variável. Vejam só. 16 sobre x. A primeira grandeza, ela era diretamente proporcional, não era isso? Então, do jeitinho que está lá, aparece 120 por 300. Porém, a terceira grandeza, ela era o quê? Inversamente proporcional. Então, se lá tinha 8 em cima, 10 embaixo, você irá inverter isso. Vai ficar o quê? 10 em cima e 8 embaixo. Vamos simplificar então, olha só. A primeira grandeza você mantém, porque era o quê? Diretamente. E a segunda você inverteu, porque era o quê? Inversamente. Então vamos ter a nossa equação desse modo aí, tentando simplificar. 120 dá para simplificar por quanto? Por 30. Dá 4. 300 por 30. Dá 10. Então nessa primeira fração, eu dividi tudo por quanto? Por 30. 120 por 30 dá 4.
Ali eu falei errado, né? 120 por 30 dá 4 e 300 por 30 dá 10. Simplificou aqui, ó, 10 por 10 dá 1. E aqui também aparecerá 1. Então o que foi que sobrou para mim depois da igualdade? 4 vezes 1 é 4 e embaixo 1 vezes 8 é 8. Então o que é que o tio Cax tem? 16 sobre x antes da igualdade. Depois da igualdade, 4 sobre 1 vezes quanto? 1 sobre 8. Dá para coisar? Dá. E tome. Olha só. 16 por 4 é 4. 4 por 4 é 1. Ficou o que agora para nós? 1 vezes x é x. E aquele 4 lá em cima vai passar multiplicando o 8. Que vai dar o que, pessoal? 32. Primeira questão nossa de hoje. Questão de fato do Enem. Apareceu assim, olha só. Veja só. Durante um jogo de futebol, foram anunciados os totais do público presente e do público pagante. Diante da diferença entre os dois totais apresentados, um dos comentaristas esportivos afirmou que apenas 75% das pessoas que assistiam aquele jogo no estádio pagaram ingresso. Considerando que a afirmativa do comentarista está correta, a razão entre o público não pagante e o público pagante é comecinho da nossa aula. Pessoal, o que é razão de modo bem prático? Razão é fração, confere isso. Então a fração vai ter, em cima vai ser o público não pagante e embaixo público pagante. Mas escrever 75% é o mesmo que escrever o que, pessoal? 75 sobre 100. 75 e 25. Qual é o maior número que divide ambos ao mesmo tempo? Bem, quem não tem pressa vai tentar simplificar por 5 e depois por 5 de novo. Mas se você observar, 5 vezes 5 é quanto? 25. Então eu vou dividir por 25 em cima e por 25 embaixo. 75 por 25 é 3, 100 por 25 é 4. 3 quartos, a opção para isso é o item C. Que bom que o Enem tem dessas coisas, né? 75% é 3 sobre 4. Próxima questão. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Carpinteiro mala esse aí, né? Ô, seu Zé, eu quero porta mais alta. O preço é o mesmo? Ele, claro, quem manda é o cliente. O que ele faz? Aumenta a altura, mantém a espessura da porta, porém, o seu amigo lá não poderá engordar, porque a porta vai ficar mais estreita. Para poder manter o preço, ele vai querer gastar a mesma quantidade de madeira. Bom, ele quer saber a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior. Virou um pouquinho de geometria plana. Quem odeia matemática, odeia mais ainda o que? Geometria. E mais ainda, com mais ódio ainda, de paixão mesmo, trigonometria, né? Quem gosta de matemática prefere o quê? Quem não gosta, prefere o quê? Prefere PA, sem complicar, por favor, né? PG, o que mais? Porcentagem também é fácil. Juros simples também é fácil, né? Mas se botar geometria plana, aí desanda. Geometria espacial, então, nem se fala. Tronco de pirâmide, tronco de cone. Ave Maria. Vamos lá. Duas portinhas, tá aí, ó. Duas portinhas, duas portas. Veja que a da esquerda, ela está mais larga e mais baixa. Confere isso. A da direita está mais alta, porém está menos larga. Ele aumentou a altura,
mas diminuiu a largura e manteve a espessura. Bom, eu vou chamar de X a altura da porta 1. Eu vou chamar de Y, o nosso Teletubby, a largura da porta 1. A letrinha você escolhe. Eu botei X e Y por quê? Porque eu estou resolvendo a questão, né? Eu escolho o que eu quiser, tá bom? Bom, na porta 2, a largura aumentou quanto? 1/8. 1/8 de qualquer coisa é a coisa sobre 8. Então, se a altura era X, 1/8 disso, X sobre 8. E X sobre 8 é que vai aumentar naquilo que eu tinha. Eu tinha X, eu vou aumentar. Aumentar é o mesmo que somar com X sobre 8. Bom, porém, eu não sei quem é a nova largura. Eu vou chamar dela. Ok? Bom, como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Ou, se preferir, comprimento vezes largura. Cuidado, porque no Enem poderá aparecer questões de compra de terrenos na forma retangular, e lá você não vai encontrar a expressão base e altura. Porque o terreno ele é horizontal, ou você é formiga para andar no terreno vertical, para falar base e altura. Vamos falar o que lá para nós, pessoal? Comprimento e largura. Bom, mas no caso aí a porta ela é vertical, vou chamar de base e altura. Então a área da porta 1 vai ser X sobre Y. A área da porta 2 vai ser quanto, pessoal? Só uma pausa aqui antes disso. Eu não posso perder o foco da questão. A questão que é o quê? A razão entre a largura nova e a largura velha, não é isso? Na ordem que eu falar, monte a fração. Razão entre a largura nova, L, e a largura velha, Y. Então o que eu quero que é? L sobre Y. Quando eu encontrar L sobre Y, a questão termina. Bom, porém, antes de ir para o finalmente da questão, vou ter que somar X mais X sobre 8. Soma de frações, MC, é 8. Só tem tu, vai tu mesmo. Você não está vendo, mas embaixo do X apareceu quem? O 1. É que eu faço. Vou pegar este 8, dividir por 1 e multiplicar pelo de cima. 8 por 1 dá quanto? 8. 8 vezes x, 8x. Mais 8 por 8 dá quanto? 8 por 8 dá 1. Uma vez x, x. Então ficou assim, ó, 9x sobre 8. Quer dizer então que a porta mais alta, ela vai ter quais dimensões? Base, L. A altura, 9x sobre 8. Porém, a área vai ser a mesma. Então a minha equação ficará assim, olha só. Área da porta 1, igual a área da porta 2. Na porta 1, quem é a base? X. Quem é a altura? Y. Na porta 2, quem é a base? L. Quem é a altura? 9x sobre 8. Na próxima passagem, não irá aparecer quem, pessoal? O X. Vou poder simplificar, não é isso? Quando eu fizer isso, vai aparecer o que então? Y igual a quanto? A L vezes 9 sobre 8. O 9 vai passar para o lado de lá, ficando embaixo, né, o cruz credo? E o 8 ficando em cima. E o Y vem para cá, ficando embaixo do L. Apareceu o que então? L sobre Y igual a quanto, pessoal? 8 sobre 9. A opção para isso é o item D. Bom, mais uma questão. Questão de proporção. Fala-se o seguinte: para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar de cimento, areia e brita na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual vai ser o volume do cimento
na carga de concreto trazida pela betoneira. Bom, vou estar aqui, fica atento aí, ó. As quantidades de areia, de cimento, areia e brita são diretamente proporcionais a quem? A 1, a 4 e a 2. Isso vai ser importante agora, olha só. Quando eu somar as três quantidades, vai ter que dar o quê? 14. A está para 4, B está para 2 e C está para 1. A, B e C serão, respectivamente, os volumes de areia, de brita e de cimento. Eu não sei qual é o valor da divisão de A por 4. Também não sei de B para 2. Também não sei de C para 1. Só sei que o resultado é o mesmo. Olha para cá. Seguinte, ó. Areia, brita e cimento. Proporcionais a quanto? A 4, a 2 e a 1. O que está aparecendo no seu visor, o que é? A sobre 4, B sobre 2 e C sobre 1. Eu não sei qual é o resultado, porque eu não sei o valor numérico do A, do B e do C. Mas eu posso garantir que a resposta vai ser sempre a mesma. Eu botei um K em homenagem a mim mesmo, tá? Bom, continuando. Se você pegar o A sobre 4 e igualar a K, e eu fizer o cruz credo, vamos ter o que então? Vamos ter que o A vai ser igual a 4K. Assim, ó, olha para cá. Olha para cá. A sobre 4 e aqui o K. A sobre 4 e aqui o K. Aqui não tem uma vez A. E o 4 vezes K, 4K. A outra fração lá, B sobre 2, e aqui igual a quanto? Igual a K. B sobre 2, e aqui é K. Uma vez B, 2 vezes K, 2K. E usando o mesmo pensamento, eu vou ter que o meu C vai ser igual a quanto? Vai ser igual a K. Lembrando que ele quer o quê? A quantidade de cimento, que está aí representada pela letra C. Bom, então pegando tudinho aí, ó, A mais B mais C é quanto? É 14? Mas nós combinamos que o meu A seria quanto? 4K, o meu B, 2K e o meu C, 1K. Quando você amancebar tudo isso, vai dar o quê? 7K igual a 14. Aí o 7 que está multiplicando passaria como? Dividindo. 14 por 7 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. E agora há pouco eu te falei o quê? A questão quer saber a quantidade de cimento. Como o meu C é igual a K, a resposta ficou direta. Se ela quisesse areia, era só pegar o A e fazer A igual a quanto? 4K. 4 vezes 2 daria igual a 8, mas não é o caso. Então, com isso, a opção correta é o item B de bola. Sobre a questão 1 aqui, alguém está aqui me avisando que eu confundi na resolução, né? A primeira questão pede a razão do público não pagante sobre o pagante. Não é sobre o total, eu coloquei como se fosse o total, né? Eu botei 75 sobre 100. Já vejo essa questão aqui, já vejo isso com vocês, viu? Tá? Para não ter que quebrar, já a gente vai para a questão 1, tá bom? Bom, questão 4. Questão 4. A fim de diminuir a quantidade de faltas dos 3 digitadores de uma gráfica, quem são eles? Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo, olha só. Quando tiver meus filhinhos vão ser esses, meus filhos, ó, cara. Arnaldo, Bernaldo, Cernaldo, para dentro. Nome legal. Bom, então quer dizer que os três juntos vão ganhar um bônus aí de R$ 1.435. Pense comigo. Quem deverá ganhar mais bônus?
Quem faltar mais ou quem faltar menos? Quem faltar menos, confere isso. Então vai dizer o quê? Vai ganhar mais dinheiro no bônus quem faltar menos. Então são grandezas inversamente proporcionais. Então ficaria assim, olha só. Está ali, sejam A, B e C, respectivamente, o número de faltas de A, Naldo, B, Naldo e C, Naldo. O bônus que irão ganhar dá um total de quantos reais? R$ 1.435. Como aqui vai ser inversamente, não vou colocar A sobre 2. Vou colocar o quê? A vezes 2. Quando é diretamente, é A sobre 2 igual a B sobre 3, igual a C sobre 7. Como é inversamente, é A vezes 2 igual a B vezes 3, que é igual a quanto? A C vezes 7. Bom, continuando agora, vamos ter o quê? Se eu pegar A vezes 2 e igualar a K, vai para cá, ó. A vezes 2 igual a K. Esse 2 que está aqui multiplicando passará o quê? Dividindo. Então vamos ter o quê? Que o meu A vai ser igual a quanto? A K sobre 2. Do mesmo modo que o meu B vai ser igual a quanto? K sobre 3. E o meu C vai ser igual a quanto? A K sobre 7. Então esse valor, A mais B mais C, vão ser trocados por quanto? K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 7. Apenas troquei o A por K sobre 2, troquei o B por K sobre 3 e o C por K sobre 7. Bom, então fica assim a minha equação, olha só. Soma de frações, MMC, de 2, de 3 e de 7, dá quanto? 42. Dividindo pelo de baixo e o resultado multiplicando pelo de cima. 42 por 7, ou melhor, por 21. Nada a ver. 42 por 2 dá 21. 21 vezes K, 21K. Mais 42 por 3 dá 14. Vezes K, 14K. 42 por 7 dá 6 vezes K, 6K. Então vamos ter assim, ó, 21K mais 14K mais 6K sobre 42 igual a 1.435. 21 mais 14, 35, mais 6, 41K. Este 42 que está embaixo vai passar multiplicando quem? O 1.435. A questão está tendendo a um absurdo de valores. Então, neste caso, façamos o quê? O 41 vai dar para simplificar junto com quem? Com 1.435. Quando está absurdo demais, a tendência é que você consiga simplificar um valor com o outro. Então, olha só. 1.435. Se eu dividir por 41, vai dar igual a quanto? 35. Então, olha só o que eu fiz aqui. Olha só. 41K por 41 é 1. 1.435 por 41 dá 35. Quer dizer, então, que o meu K vai ser igual a quanto? A 1.470. Bom, depois que chegou aí, ficou fácil. Para encontrar o meu A, vou trocar o meu K por 1.470 e vou dividir por 2. Não tem ali K sobre 2? O K sobre 2 é o valor do A. Então, vamos ter 1.470 por 2 dá quanto? 735. Bernardo, ou Bernaldo, né? Não é nem Bernardo, não, é Bernaldo. Bernaldo, no B eu tenho um K sobre 3. O que é que eu faço? 1.470, vou dividir por 3. Dá quanto? 490. E o Cernaldo, que seria K sobre 7, vai ser quanto? 210 mil, porque seria 1.470 por 7. E não 210 mil, né? 210 reais, tá bom? Seria então o nosso item B. É isso mesmo, item B, né? Confere? É item B, né? Bom, questão 5. Eu creio que a gente não tem mais tempo, são 4 da tarde.
Mas enfim, vamos aqui. Fábio, já são 4 da tarde já, né? 4 horas, né? Bom, esse material vai ficar depois para vocês disponibilizado, né? Quem depois quiser tirar dúvida comigo aqui fora, eu vou estar aí com vocês por um tempinho a mais ainda. Já tem linguagens e código para vocês ainda. Bora ver aqui. Bom, isso aqui, meus amores, é um canal que eu tenho no YouTube, tá? É professor Cancão. Aí é só uma foto que eu tirei da minha tela. São 27 aulas de trigonometria. É feito para quem tem dificuldade mesmo, bem passo a passo, tá bom? É gratuito, basta se inscrever para você poder ter acesso às aulas. Também vai ser pelo YouTube a transmissão de sábado, em Um Dia de Cão, 24 professores juntos, por 12 horas ao vivo, tá? Com matemática. E assim está encerrado nossa aula. A todos boa tarde e até uma próxima vez. Até mais.